Um grupo de estudantes da Alemanha ficou empolgado ao caminhar pelo terreno rochoso dos Alpes austríacos e subiam a montanha Hohe Dachshund. O pequeno grupo e seus professores não imaginavam que a aventura emocionante logo se tornaria uma sucessão de eventos cada vez piores, culminando em uma tragédia devastadora que abalaria profundamente a escola. Você vai ouvir uma história tão perturbadora e aterrorizante que muitos não suportam ouvi-la mais de uma vez. As famílias, ansiosas e talvez até de forma despreocupada, mandavam seus filhos para essa viagem todos os anos, confiando na liderança da escola, mas isso acabaria se transformando lentamente no pior pesadelo de qualquer pai. Hoje vou contar os fatos sobre o que aconteceu há mais de 7 décadas para homenagear aqueles que perderam suas vidas. Esta é a história comovente do desastre da montanha Dachshund. Bem-vindo ao Extreme. Em 15 de abril de 1954, 10 estudantes e 3 professores de Heilbronn, Alemanha, iniciaram uma caminhada ao redor do Hohe Dachshund. Hans Siller, professor de 40 anos e experiente montanhista, liderava o grupo. Ele estava com Hans Werner Hupp e Christa Doris Vollmer, ambos professores de 24 anos da mesma escola. Eles planejavam liderar alunos de 14 a 16 anos em uma experiência memorável nas paisagens intocadas da Áustria. A ideia era colocar os alunos em um novo ambiente que desafiasse suas habilidades e exigisse resolução de problemas em equipe. Alguns dos adolescentes estavam animados com a oportunidade de testar suas habilidades ao ar livre, enquanto outros queriam ver se conseguiam reconhecer algumas das plantas e animais nativos. Um deles até trouxe uma câmera na esperança de tirar algumas fotos de uma das partes mais bonitas do país. Então, na manhã do dia 15, por volta das 6 da manhã, o grupo partiu da Escola Federal de Esportes de Obertron para seguir em direção à montanha. A viagem de carro durou pouco mais de 1 hora até o início, onde foram recebidos pelo cheiro de terra, vegetação úmida e flores desabrochando. Era um típico dia de primavera na Áustria, em um de seus lugares mais belos. Eles a chamam de Cadeia de Montanhas Dachstein, um nome sussurrado com reverência e respeito no mundo do montanhismo, um lugar de beleza de tirar o fôlego onde o céu beija os picos cobertos de neve e o ar é fresco com a promessa de aventura. Há séculos, essas montanhas na fronteira da Alta Áustria, Estíria e Salzburgo atraem exploradores, caminhantes e sonhadores. Nos Alpes austríacos, o maciço Dachstein oferece desde vias ferratas desafiadoras até tranquilos prados alpinos, sendo um verdadeiro parque de diversões para aventureiros. Por trás da bela fachada, há uma realidade difícil. O Dachstein é um lugar onde a linha entre o triunfo e a tragédia pode ser extremamente tênue. Os elementos que tornam a paisagem cativante, alturas, clima imprevisível e terreno difícil, podem se tornar mortais rapidamente. As montanhas são um destino de destaque, com inúmeros picos que se erguem a mais de 2.400 metros acima do nível do mar, repletos de geleiras, campos de gelo e lagos pitorescos, todos representando um risco para o alpinista inexperiente. As crianças estavam animadas para a aventura. O clima estava ameno e os professores achavam que poderia chover. No entanto, naquela manhã, o primeiro sinal de perigo iminente apareceu quando o diretor da escola conferiu a previsão do tempo. Ele imediatamente ficou preocupado, pois as notícias previam mais chuva do que o esperado e até mesmo a possibilidade de neve. Apesar de alertar os professores para cancelarem a caminhada, o grupo decidiu continuar com o plano, aparentemente ignorando qualquer ideia dos perigos que os aguardavam na montanha. Às 9h30, o grupo já avançava na caminhada e a chuva já tinha começado. Os alunos começaram a duvidar da aventura, mas mais uma vez, Saylor argumentou que tudo ficaria bem e decidiu que a caminhada continuaria conforme o planejado. Apesar dos casacos, as roupas dos adolescentes não eram à prova de tempestade. No entanto, enquanto a chuva continuava caindo do céu, eles continuaram seguindo pela trilha. Sem se abater com a mudança do tempo, as crianças seguiram felizes atrás de Saylor e dos professores, aproveitando tudo o que o ambiente ao ar livre tinha a oferecer. Para muitos, caminhar na chuva não era a pior forma de passar as férias de Páscoa, mas a teimosia do líder em ignorar as autoridades logo os colocaria em perigo. O grupo chegou a um posto de controle no Parque Natural de Chumbegon.
A essa altura já estava chovendo há várias horas e o tempo parecia estar piorando. Moradores locais ficaram preocupados ao ver tantas crianças subindo a montanha. Pequeno desvio nesse caos. Para mais histórias cruas e sem cortes, junte-se à comunidade Extreme no Patreon. Te vejo na verdadeira Extreme Edge. Como diretor, eles ouviram a previsão e sabiam que o tempo podia piorar, então decidiram parar Sealer. Os moradores conversaram com o líder, tentando convencê-lo a voltar com as crianças, pois havia previsão de neblina e neve à tarde, tornando o terreno montanhoso muito perigoso durante a tempestade. O que faria se fosse o professor? Você guia 10 alunos em uma trilha no exterior, enquanto moradores locais pedem para voltar. Bem, para Sealer, ele parecia estar confiante de que o grupo estava fora de perigo e decidiu continuar com a caminhada. A cada hora, o tempo piorava e, no início da tarde, a neblina dominou. A temperatura começou a cair, a visibilidade deles começou a diminuir e a chuva já havia se transformado em neve leve. Com certeza, Sealer desistiria e decidiria que o melhor para as crianças seria voltar para casa. Quando eles passaram por um grupo de engenheiros que trabalhavam no teleférico da região, mais uma vez, Sealer foi avisado de que eles poderiam estar em perigo, pois uma grande tempestade poderia atingir a área a qualquer momento, e aconselharam que eles voltassem para casa. Essa foi a terceira vez que Sealer e os demais professores ignoraram o conselho. Depois, questionaram por que Sealer e outros professores não retornaram naquele momento. Para aqueles que acompanham nossos vídeos há algum tempo, vocês sabem que nada de bom acontece quando tentamos ser mais espertos ou enganar a Mãe Natureza. Normalmente você enfrenta uma força impossível antes de acabar em uma sepultura gelada. Após o grupo sumir na trilha, fora da vista dos trabalhadores, ninguém mais os viu naquele dia. O que ocorreu em seguida foi uma das maiores tragédias da história da Áustria. Não podemos afirmar o que ocorreu naquele dia na montanha, mas podemos refazer seus passos e imaginar como foi aterrorizante a provação. Quando a noite caiu sobre a montanha, o grupo de estudantes e professores não retornou. Desde a última vez que foram vistos, o tempo havia piorado drasticamente e uma nevasca começou a cobrir o terreno rochoso com um grosso manto de neve. Os alarmes foram imediatamente acionados e uma equipe de busca e resgate foi rapidamente organizada. Eles começaram a trabalhar seguindo os passos do grupo e tentaram rastrear seus movimentos além do último local onde foram vistos, além do teleférico. Mas o tempo ficou tão ruim que até mesmo os socorristas começaram a se perder em meio à neve espessa e foram obrigados a se abrigar durante a noite. Orações e velas foram acesas para as crianças e professores desaparecidos, mas os pais ainda tinham esperança de que o grupo tivesse conseguido encontrar abrigo em algum lugar da montanha para escapar das temperaturas em queda e das condições geladas. Pela manhã, cerca de 3 metros de neve haviam caído, o que tornou incrivelmente difícil atravessar a montanha, quanto mais localizar as pessoas desaparecidas. A equipe procurou freneticamente pela montanha, sabendo que o tempo não estava a seu favor. Isolaram a área do último avistamento dos adolescentes e logo encontraram a primeira pista. Eles acharam um jornal e um saco de pão vazio perto do posto de controle Chumpagon. Essa descoberta levou os trabalhadores de busca e resgate a acreditar que o grupo de estudantes provavelmente havia finalmente voltado quando o tempo piorou drasticamente. Mas se não voltaram ao início da trilha, onde foram? O desaparecimento de seus filhos e filhas teria sido insuportável para os pais. Deve ter sido como viver o pior tipo de pesadelo, e isso os deixou em um estado de preocupação e desespero constantes. As primeiras horas geralmente são marcadas por uma inquietação crescente, à medida que o horário esperado de retorno passa sem nenhum contato. Essa preocupação rapidamente se transforma em pânico total quando percebem que algo deu terrivelmente errado. A mente dos pais imagina os piores cenários, alimentada pelos perigos da natureza selvagem, como terrenos traiçoeiros e clima instável. Eles podem ter imaginado seus filhos, determinados e corajosos, atravessando a neve até os joelhos. Com a queda das temperaturas, o medo tomava o lugar da cor em seus rostos. Os pais podem ter imaginado o pânico entre os adolescentes e o cansaço em seus rostos, enquanto a visibilidade caía para poucos metros na nevasca.
Nessas cenas imaginadas, os adultos talvez tenham se agarrado à esperança de que o professor tentou fazer o grupo voltar, mas, naquele momento, talvez fosse impossível saber qual caminho levava à segurança. A neve densa tornava cada passo mais lento. As crianças cansadas, com frio e molhadas, provavelmente se abraçavam enquanto os professores as confortavam. Eles talvez nem acreditassem. A neve cobria os troncos enquanto a hipotermia se aproximava silenciosa como um ladrão. Alguns pais talvez tenham imaginado seus filhos procurando desesperadamente abrigo atrás de pedras, sob galhos nus, tentando sobreviver ao pior da tempestade. Ao anoitecer, perdidos no mundo branco, não havia para onde ir. Um a um, eles caíram, seus últimos suspiros sumindo no ar frio antes da tempestade engoli-los. Esses horrores não saíam da mente dos pais, visões que quase se confirmaram, mas hoje sabemos que estavam errados sobre o professor. Ainda assim, os pais mantiveram a esperança. As buscas duraram 3 dias sem nenhum sinal do grupo até que a neve começou a derreter. A realidade aterrorizante ficou clara. O que era busca e resgate virou missão de recuperação. Com a neve virando poças na montanha, os restos do grupo surgiam aos poucos do manto branco. Apesar do clima rigoroso, em 24 de abril, foram encontrados os corpos de 8 estudantes e 3 professores, incluindo Willie Dengler, ao 16, Peter Lennon, 15 e Kurt Sias, 14. Apesar do tom sombrio da descoberta, ainda restavam os corpos de 2 crianças desaparecidas. Era fácil, neste momento, ter esperança de que, de alguma forma, eles tinham conseguido sobreviver. Acredito que qualquer esperança já justifica um milagre, mas, infelizmente, não era para ser e não houve nada positivo nesse trágico incidente. Ao final do mês, mais de 400 trabalhadores estavam na montanha, trabalhando sem parar para encontrar os 2 últimos estudantes. O compromisso deles era claro conforme os dias viravam semanas. Foram mais de 46 dias entre o desaparecimento do grupo e a descoberta dos restos dos 2 últimos adolescentes. No final, todos os 10 estudantes e 3 professores foram declarados mortos, tendo ficado presos na nevasca e soterrados sob a neve espessa. Ao removerem os corpos do grupo na montanha, os rostos congelados mostravam o sofrimento de suas últimas horas. Tornou-se uma notícia difícil de suportar para a maioria das pessoas. Como uma tragédia tão devastadora poderia acontecer? 2 coisas logo ficaram claras para as autoridades. Eles acham que se as crianças usassem roupas mais grossas, poderiam sobreviver mais tempo no frio. Mais importante, Sealer deveria ter seguido o conselho dos moradores que o alertaram sobre a tempestade nas montanhas. Autoridades dizem que se os estudantes usassem roupas adequadas para o inverno nas montanhas, os trabalhadores poderiam ter encontrado o grupo antes das mortes. Na época, essa declaração intensificou ainda mais a dor das famílias. Muitos se perguntaram se poderiam ter feito algo, mas essa é apenas a dura realidade do clima imprevisível em uma montanha perigosa. Isso poderia ter sido o fim da nossa história, deixando-nos imaginar as condições enfrentadas pelo grupo, com o tempo piorando, mas ao lado do corpo de Dieter Steck encontraram uma câmera que registrou toda a aventura, possivelmente até o final. Essas fotos mostram os últimos momentos do grupo, trazendo algum conforto às famílias e ao público. Após a revelação das imagens, ficou rapidamente evidente o quanto de neve havia caído em um curto período de tempo. Uma foto mostra os adolescentes atravessando a neve que já alcançava suas cinturas. Assim, percebemos que a trilha virou um manto de neve espessa, com metros de profundidade. Acredita-se que, após essa foto ter sido tirada, o tempo piorou e a neve continuou caindo sem parar. E antes mesmo que percebessem, suas chances de sobrevivência haviam caído para quase 0. Simplesmente não havia nada que alguém pudesse ter feito para salvá-los. Enquanto as autoridades trabalhavam no caso, surgiram dúvidas sobre a experiência e o treinamento do grupo. Embora Sealer tivesse experiência em montanhismo, as habilidades e o conhecimento coletivo do grupo talvez não fossem suficientes para lidar com as condições extremas que enfrentaram. A infeliz perda de vidas todos aqueles anos atrás teve um efeito significativo sobre como os trilheiros modernos encaram aventuras ousadas.
Em nossa era moderna, a tecnologia desempenha um papel substancial na segurança nas montanhas, proporcionando uma sensação de tranquilidade. Sistema de posicionamento global e telefones via satélite são essenciais para a navegação e comunicação em áreas remotas. Essas tecnologias não são infalíveis e devem ser usadas junto com habilidades tradicionais de navegação e bom conhecimento do terreno. Ainda assim, eles oferecem aos caminhantes uma opção de segurança caso entrem em perigo sério ou sejam pegos por uma nevasca, assim como o grupo de Heilbronn. O desastre de caminhada em Dachstein será sempre uma mancha sombria na história da Áustria. Pensar que uma perda de vidas tão sem precedentes poderia ter sido evitada se os professores tivessem ouvido as muitas pessoas que os alertaram sobre a tempestade que se aproximava é realmente de partir o coração. Mas, acima de tudo, é um lembrete claro de como a Mãe Natureza pode ser realmente implacável. As montanhas são um lugar onde preparação, respeito e uma boa dose de cautela não são apenas recomendados, mas essenciais para a sobrevivência. Como Simon Tang diz, nas montanhas a morte não te surpreende. Ele fica te seguindo sempre por perto. Nesse dia, a morte encontrou seu playground.